Olá pessoal, aqui é Fábio dos Reis da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a configurar a rede e trocar o nome do servidor Windows Server 2008 R2, configurações iniciais de rede. O procedimento é simples, vamos nos logar no servidor, logon como administrador, vamos aguardar alguns instantes enquanto ele entra na minha área de trabalho. Ele vai abrir uma janelinha chamada Tarefas de Configuração Iniciais, que é por onde nós vamos iniciar a nossa configuração da máquina. Está aí, Tarefas de Configuração Iniciais. E aqui você tem fornecer informações do computador. Então nós temos informações de ativação do Windows, do fuso horário, já está correto, fuso de Brasília. Configuração de rede, ele mostra o endereço IPv4 atribuído pelo DHCP e IPv6 habilitado. Mudaremos isso. Sabemos que o servidor não deve usar IP atribuído por DHCP, deve usar IP estático, IP fixo. E o nome do computador, esse nome padrão que o Windows coloca quando é instalado, nós vamos mudar isso para um nome mais amigável, que tenha mais a ver com a nossa rede. Legal? Temos também aqui opções para atualização do servidor, faremos futuramente, e personalização do servidor, onde você pode adicionar funções, recursos, habilitar o acesso remoto e até mesmo configurar o firewall do Windows. Nós vamos trabalhar bastante com essa etapa de adicionar funções, recursos, firewall, etc. em videoaulas futuras. Tá? Então vamos começar configurando a rede. Primeiro passo, você tem que saber quais são as configurações de rede que serão utilizadas. Então vamos definir aqui configurações de rede. Vou abrir um bloco de notas, basicão. Nós vamos definir as seguintes configurações de rede para o nosso sistema. Um IP, uma máscara, um gateway, um DNS e um nome do computador. Tá? Como IP eu vou usar 192.168.100.1, IP fixo. A máscara será padrão classe C, 255.255.250. O gateway será o 254, que é o endereço do meu roteador. E o DNS, nós vamos utilizar o mesmo endereço IP do próprio servidor, porque ele será um DNS depois que eu tiver instalado o serviço de diretório e o serviço de DNS nele, tá? Seria o Active Directory. O nome do computador, eu vou usar um padrão SRv100, de servidor da rede 100. Claro que você pode usar o nome que você quiser aí na sua rede. Tudo bem? Então vamos configurar essas informações. Para configurar a rede, eu posso tanto clicar nesse link aqui em tarefas de configuração iniciais, quanto clicar aqui embaixo no ícone de rede e pedir para abrir a central de rede de compartilhamento, quanto usar um comando. Eu vou usar um comando, que é o comando ncpa.cpl. ncpa.cpl, que me dá acesso direto, quando digitado corretamente, né? Me dá acesso direto, isso, agora sim, a conexão local do computador, né? As minhas conexões de rede. Então, anotem aí, comando ncpa.cpl, abre as conexões de rede do seu computador. Tudo bem? Então, temos aqui conexão local, botão direito, propriedades. Veja que nós temos aqui protocolo TCP/IP versão 6 ativo. Não vou usar IPv6 por enquanto, então eu vou deixar desativado. E o IPv4, eu clico em propriedades. Veja que está tudo automático, IP automático, servidor DNS automático. Então vou clicar em usar o seguinte endereço IP. Vou clicar aqui dentro na caixinha de endereço IP e configurar 192.168.100.1. Clique em máscara de subrede, automaticamente ele já vai preencher com o meu endereço de máscara classe C. E gateway padrão 192.168.100.254. E já aproveito para configurar o servidor DNS preferencial, que será o mesmo IP da minha máquina. Por enquanto não tenho servidor alternativo, mas futuramente instalaremos um outro servidor DNS. Feita a configuração, clique em OK, fechar. E agora basta aguardar alguns instantes
porque ele está identificando a rede local. Vai aparecer rede local não identificada, apareceu aqui, significa que agora eu estou em uma rede separada em relação à minha rede anterior. Tá? Para ter certeza de que funcionou, eu vou clicar em iniciar, vou abrir um prompt de comandos, um CMD, aperto Enter, e vou digitar aqui no meu prompt o comando ipconfig, que vai me trazer as configurações de rede locais. Então, pressionando Enter, aparecem aqui as configurações de rede atuais do meu servidor. Veja, endereço IPv4 92.168.100.1, a máscara 255.255.250, legal, e o gateway padrão 100.254. Tá? Então, a minha configuração de rede está tranquila, está direitinho do jeito que eu havia configurado aqui. O DNS nós vamos visualizar posteriormente. Nome do computador. Agora nós vamos alterar o nome do computador. Vamos colocar o nome da máquina como SRV100. Deixa eu fechar esse arquivo do bloco de notas. Fechar o prompt. E vou fechar as conexões de rede. Para alterar o nome do computador, basta clicar aqui nesse link. Fornecer o nome e o domínio do computador. Alternativamente, você pode clicar em iniciar. Vai até computador. Clica com o botão direito do mouse. Propriedades. Vai em configurações avançadas do sistema e clica em nome do computador. Tá? Então, esse é um caminho alternativo. Vou cancelar, vou fechar essa janela, voltar aqui para as minhas tarefas de configuração iniciais. E aqui eu clico em fornecer o nome e o domínio do computador, que vai direto para o nome do computador. Veja que o nome atual é esse que aparece aqui. É um nome padrão que foi inserido durante a instalação do sistema automaticamente. O grupo de trabalho é o Workgroup. Ele vai continuar sendo o Workgroup por enquanto, tá? Até que nós tenhamos instalado o serviço de diretório Active Directory. Então, não temos domínio na rede, vamos utilizar grupo de trabalho. Vamos alterar o nome do computador. Para realizar a alteração do nome do computador, preste atenção. Você não deve clicar aqui dentro em descrição do computador. Que, como o nome diz, como o rótulo diz, é uma descrição genérica da máquina, mas não é o nome interno dela. Para alterar o nome da máquina, você clica no botão Alterar, desta forma. Ele abre uma janelinha, alterações de nome e domínio, e aqui, agora sim, você pode apagar o nome atual e digitar o nome desejado, SRV100. Tá? Aqui embaixo eu posso tornar essa máquina membro de um domínio ou de um grupo de trabalho. No momento deixaremos como grupo de trabalho. Então basta clicar em OK agora. Aguardo alguns instantes. E agora ele pede para reiniciar o computador para aplicar as alterações. Sempre que você alterar o nome do computador, ele deve ser reiniciado. Então clique em OK. Fechar. Reiniciar agora. Vamos aguardar enquanto a máquina é reiniciada. Isso, o servidor está sendo reiniciado. Vamos aguardar alguns instantes, ele já deve voltar com a configuração adequada. Seria o IP da faixa que nós escolhemos e o nome do computador SRV100. Prontinho. Vamos efetuar o logon. Veja que aparentemente não mudou nada. Enter. Ele vai abrir de novo tarefas de configuração iniciais. E já vai dar para a gente ver as alterações realizadas ali mesmo. Mais alguns instantes. Isso. Pronto. Configurar rede. Veja, conexão local 92.168.100.1. Conseguimos alterar o IP e o nome do computador SRV100. Então, nossa máquina agora tem as configurações iniciais de rede prontinhas para serem utilizadas. Legal? Para finalizar, eu vou marcar aqui embaixo não mostrar esta janela no logon. Eu não quero mais ver essas tarefas de configurações iniciais. E vou clicar em fechar esse lado. Agora ele vai abrir uma janela chamada gerenciador de servidores, que é onde nós vamos trabalhar daqui em diante para adicionar funções, recursos, fazer outras configurações mais avançadas do sistema, entre outros itens. Caso você queira ter acesso novamente às tarefas de configuração iniciais, clique em iniciar e digite o comando OOD.
OOBE. Enter, e ele abre as tarefas de configuração iniciais para você. Tudo bem? Então, fechando aqui, ficamos com a tela do gerenciador de servidores. Na próxima aula aprenderemos a adicionar as funções do servidor. Legal? Então, até lá, pessoal.